omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 20 de janeiro, a Igreja celebra um santo muito querido entre os cristãos, São Sebastião. São Sebastião era um soldado do Império Romano que não aceitou renegar a sua fé e foi martirizado por causa disso. O testemunho do martírio de São Sebastião nós encontramos nas atas do seu martírio, que eram escritas pelos escribas, e depois essas atas eram expostas na cidade, para que as pessoas pudessem ver a crueldade como os cristãos eram mortos, e assim de alguma forma intimidar as pessoas de se tornarem cristãs. Mas eles não percebiam que o testemunho dos mártires abrasava ainda mais o coração dos cristãos, e aqueles que não eram desejavam se tornar, para se tornar homens e mulheres de verdade que amavam a Deus mais do que as suas próprias vidas. São Sebastião nasceu na França no ano de 256. O seu nome era de origem grega Sebastos, que significa divino, abençoado. Ainda pequeno, mudou para Milão, na Itália, onde cresceu e estudou. São Sebastião optou pela mesma carreira do seu pai, a carreira militar. No exército romano, chegou a ser o capitão da primeira guarda pretoriana, cargo ocupado por apenas pessoas ilustres, dignas e corretas. São Sebastião era muito dedicado à sua carreira. Ele tinha o reconhecimento dos seus amigos e companheiros e também do imperador Maximiano. Porém, o imperador não sabia que São Sebastião era cristão. Na verdade, ele ocultava sua identidade cristã para poder ajudar os cristãos que estavam presos e doentes. E assim ele fazia. Como capitão, ele tinha livre acesso às prisões e assim podia consolar, levar a Eucaristia para aqueles que estavam presos e também dar remédio para os doentes e consolo para os tristes. São Sebastião cumpria todos os seus deveres como militar, porém não participava dos martírios dos cristãos e também da idolatria que os militares eram obrigados a praticar por ordem do imperador. Por tudo isso, São Sebastião é conhecido por servir ao exército romano e servir principalmente ao exército de Cristo. Ao saber que existiam cristãos no seu exército, o imperador Maximiano foi à caça de cada um deles. Muitos foram expulsos e mortos. E quando ele descobriu por que um soldado denunciou São Sebastião que o seu capitão era também cristão, ele se sentiu pessoalmente traído por ele. Convocou ele à sua presença e exigiu que ele renunciasse à sua fé cristã por fidelidade ao império. São Sebastião não aceitou negar a sua fé e ainda exortou com coragem ao imperador para que deixasse de perseguir os cristãos. Porém, furioso, o imperador o condenou a uma morte cruenta na frente de todos, para servir de exemplo. São Sebastião foi totalmente despido, amarrado numa coluna no estádio de Palatino, e os arqueiros lançaram flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Porém, algo curioso aconteceu. Muitas pessoas pensam que São Sebastião morreu por causa das flechas, e não é verdade. Algo milagroso aconteceu que preservou a sua vida. Ele permaneceu vivo. E quando Santa Irene e alguns cristãos foram até o lugar do martírio com a intenção de enterrar São Sebastião, perceberam que ainda ele estava vivo. Santa Irene o levou para sua casa e cuidou pessoalmente das suas feridas. Depois de curado, ele teve a coragem de voltar até o imperador. O imperador levou um grande susto, porque pensou que estava diante de um fantasma. Mas São Sebastião deu testemunho e disse que Deus permitiu que ele sobrevivesse àquela situação tão difícil, para que não convertesse e parasse de perseguir e matar os cristãos. Porém, o imperador, com o coração fechado, não aceitou a proposta e nem se abriu ao milagre que via, mas, pelo contrário, mandou que agora São Sebastião fosse preso, açoitado até a morte, e fosse jogado numa vala, onde nenhum cristão pudesse encontrar o seu corpo. De fato, agora São Sebastião entrega sua alma santamente a Deus depois de ter dado testemunho. Porém, depois da sua morte, São Sebastião apareceu a Lucila,
e lhe indicou aonde estava o seu corpo e pediu que ela o sepultasse nas catacumbas juntos com os papas. Onde ele foi sepultado, depois foi erguida uma grande basílica em honra de São Sebastião. Essa basílica existe até hoje lá em Roma e é visitada por muitos cristãos devotos que buscam no exemplo e no testemunho de São Sebastião a força para continuarem testemunhando Jesus Cristo. Nesse dia, então, que celebramos este grande santo, tão querido pela cristandade, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de darmos também nós testemunho da nossa fé, mesmo que esse testemunho exija de nós algumas perdas. São Sebastião perdeu tudo, perdeu o seu emprego, perdeu o seu prestígio, perdeu a sua própria vida. Porém, ele sabia que ele estava dando testemunho de Cristo e não precisava nada temer. Senhor Jesus, dai-nos a força, Senhor, e a têmpera dos mártires, a mesma força e a têmpera que tinha no coração de São Sebastião ao dar testemunho de vós. Pedimos, Senhor, pela sua intercessão, que possamos, Senhor, testemunhar com coragem nos tempos atuais o teu santo nome. Que neste tempo, Senhor, em que as pessoas estão cada vez mais esquecidas de Deus, nesse tempo em que as pessoas muitas vezes estão avessas àquilo que é de Deus, o Senhor nos dê a coragem e a graça de testemunhar que o Senhor está vivo e ressuscitado em nosso meio. O milagre que aconteceu, Senhor, na vida de São Sebastião, que não permitiu que ele fosse morto pelas flechas, possa também, Senhor, ser um sinal para nós hoje, para que possamos, Senhor, crer em Ti e, crendo em Ti, encontrar a verdadeira felicidade, a paz que nunca passa. Que o Teu servo, Senhor, o Teu amigo São Sebastião, nos ajude a compreender a nossa missão e fazer da nossa vida uma grande doação ao próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.